Na Era do Espírito. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 MHz, Florianópolis, Santa Catarina, AM. Hoje estamos aqui no estúdio do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que neste sábado, 19 de janeiro, está comemorando 109 anos de existência. Nesses 109 anos, estamos funcionando ininterruptamente de segunda a sábado, desde o primeiro dia que aqui desenvolvemos as nossas atividades doutrinárias. Estamos aqui com o presidente da casa, Edélcio, a vice-presidente Mara Rúbia e eu, Ricardo, também vice-presidente. Iremos conversar um pouco sobre esses 109 anos do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Edélcio. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E vamos falar então brevemente sobre o histórico da nossa casa. Primeiro, a doutrina espírita chegou no estado de Santa Catarina em 1895 pelo Centro Espírita Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul. Depois em Laguna, em 28 de fevereiro de 1909, pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E a nossa casa, então, a terceira casa de Santa Catarina, 20 de janeiro de 1910. São 109 anos de trabalho com o amor que Jesus nos ensinou para que a gente distribuísse a todos aqueles que precisam. Nós queremos dizer que a formação do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, ela é oriunda de 3 grupos espíritas que tinham em Florianópolis. Paz, Amor e Caridade, dirigido pelo desembargador Vasco de Albuquerque Gama. Luz Divina, dirigida por Heitor Luz e Silva. E Humildade, dirigido por Pedro Bosco. O irmão mentor desses grupos, que é um espírito já conhecido desde a época antiga, lá em Roma, na Palestina, no Egito, o irmão Maurício, ele orientando esses grupos, ele sugeriu juntar os 3 e fazer o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, o que foi então fundado em 20 de janeiro de 1910. Em 18 de abril de 1920, é lançada a pedra fundamental para que a Casa Espírita fosse construída neste terreno, aqui no centro de Florianópolis. Em 20 de janeiro de 1922, foi então inaugurada a casa, aonde ela funciona até hoje. Daqui a 3 anos, essa edificação estará fazendo 1 século. E nesse período, então, a casa tem trabalhado muito, como já dissemos, em favor daqueles que aqui chegam. E devemos entender que a Casa Espírita, ela tem 2 administrações. Uma no mundo físico e existe uma outra casa no mundo espiritual, também com a sua administração. A nossa história sempre foi de luta pelos trabalhadores que por aqui passaram, e nós citamos então Oswaldo Melo, o grande mentor do Pacto Áureo, da União dos Espíritas, da fundação da Federação Espírita Catarinense, que aliás foi feita aqui nesta casa, nessa sede, e começou a funcionar aqui. E nós passamos a palavra então ao nosso irmão Ricardo Mesquita para que ele conte um pouco sobre isso. Então, Edélcio, nessa dinâmica, principalmente iniciada por Oswaldo Melo, na sua trajetória de um trabalhador espírita, jornalista que era, grande palestrante e médium também, no seu trabalho mediúnico, que fazia aqui um trabalho de atendimento
as pessoas necessitadas, naquela salinha onde hoje funciona a nossa livraria. Ali Oswaldo Melo fazia o atendimento ao público em geral. É muito bonito a nossa história porque nesses 109 anos de toda essa existência, depois mais estruturado a partir de 1922, com a inauguração da sua sede própria aqui, onde funcionamos hoje, esta casa vem desenvolvendo de segunda a sábado, como dissemos inicialmente, de manhã, de tarde e de noite. De segunda a sábado, todos os dias, nós recebemos aqui um fluxo de pessoas, de 300 a 500 pessoas por dia, para receber a informação doutrinária, seja pela palestra, seja pelo atendimento fraterno, receber o passe, quando assim necessitar, e vir aqui também à casa para os grupos de estudo, que nós mantemos cerca de 25 a 28 grupos de estudo das mais variadas temáticas dentro da doutrina espírita. É uma casa aberta ao público, não há restrição, nós estamos sempre acolhendo aqueles que querem vir aqui trabalhar mais efetivamente dentro de alguma atividade desenvolvida pelo Centro Espírita, ou simplesmente aqueles que querem vir trabalhar, buscar informações, buscar orientações e referências, principalmente literárias, para o estudo adequado da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina para quem gosta de estudar, para quem gosta de conhecer, para quem busca informação. E nesse caminho, nós temos aqui várias atividades que a nossa irmã Mara Rubia, vice-presidente da casa, irá aqui esclarecer um pouco sobre essa questão. A nossa casa fica bem no centro de Florianópolis, na rua Marechal Guilherme, 115, em frente ao Colégio Estadual Laudo Miller. E certamente essa centralidade também justifica o grande fluxo de pessoas que temos aqui e que são trabalhadores aqui da nossa redondeza, moradores e outros tantos passantes que vêm nessa casa e encontram aqui o acolhimento, que é aquele que todos nós buscamos, o acolhimento do Cristo. Então, há um destaque para o trabalho de passes, a transmissão fluídica, que é feita todas as manhãs e algumas tardes também, exceto na quarta-feira. E, igualmente, nós temos os grupos de estudos, que o Ricardo já comentou, mas além do estudo, que é uma reunião mais privativa, nós temos também as palestras, como é chamado, as exposições doutrinárias, que elas ocorrem na segunda tarde, terça tarde e também sexta-feira à tarde, seguidas de passe. E além disso, nós temos na quarta noite e no sábado à noite, às 19h30, também essa exposição doutrinária, que é um momento em que um convidado expõe sobre um tema doutrinário e faz a sua explanação e tira as dúvidas sem haver a interlocução do público, mas que sem dúvida esclarece muita coisa. Outro trabalho que é muito importante que a casa oferece nesses anos da sua existência é o atendimento fraterno, na época do Sr. Oswaldo Melo, chamado de consulta. E certamente muitas pessoas conhecem Florianópolis, a nossa casa, ainda por essa história de tradição das consultas do Sr. Oswaldo Melo. E hoje, atualmente, dentro de uma nova diretriz, trata do atendimento fraterno, que também é um diálogo onde os trabalhadores habilitados para tal atendem, conversam, com as pessoas conforme as suas necessidades. E, além disso, também temos alguns trabalhos de assistência social, que atendem mães e gestantes carentes, e também moradores de rua e outras famílias que têm as suas necessidades materiais atendidas, acompanhado do atendimento espiritual por meio do esclarecimento, da palestra, da água fluidificada e do passe também. Então, nesses anos todos de existência, 109 anos, certamente existe uma pleide enorme de espíritos gratos aos trabalhos que aqui foram realizados, os consolando, os esclarecendo, e também é muito no nosso coração, essa gratidão se amplia, sabendo que temos o dever de dar continuidade a tudo isso. Então, que possamos continuar fazendo o trabalho que o Cristo nos recomendou e amar e servir sempre. Obrigado, ouvintes da Rádio Guarujá. Mais uma vez, nós agradecemos a sua atenção, o privilégio de estarmos aqui com vocês hoje, uma data festiva da nossa casa, e aguardamos vocês no próximo sábado, às 8h40 da manhã. Na Era do Espírito.